volta no Hora da Verdade, a gente conversando aqui com o Fábio Gregório. Ele é pai da matéria na área do vinho, né? E vai estrear um programa no próximo dia 22, sábado, às 11h30 da noite, que é na Trilha do Vinho. Vale a pena você acompanhar e aprender um pouco mais. Hoje a gente está fazendo um aperitivo desse programa, né? Eu estava até saboreando aqui com o Fábio esse vinho aqui, né? Já até estou aprendendo a segurar na taça. Depois eu desaprendo tudo, mas perante ao Fábio aqui, eu tento demonstrar que eu já sou um conhecedor aqui dessa área. Mas eu vou brindando aí a você que está assistindo o programa, né? Esse vinho, fala um pouco desse vinho aí, se você quiser até mostrar, fica à vontade. Enquanto isso ele vai falando, eu vou bebendo. Muito bem, esse aqui é o Santa Júlia Malbec, é um vinho da safra 2011, é um vinho que ele representa a identidade da Argentina. A uva Malbec é a uva emblemática da Argentina. E agora uma curiosidade, Malbec vem de uma história que é o Malbico, né? É uma uva francesa que ela se chamava, o nome dela originário é Côte, né? E ela recebeu esse apelido de Malbico, porque lá na origem dela, na região sudoeste da França, era uma uva que se fazia vinhos de baixa qualidade. Porém, quando ela foi para a Argentina, ela se identificou com a região e ela se desenvolveu muito. E hoje os melhores Malbecs, com certeza, são os Malbecs argentinos. Na França, ela ainda é muito utilizada, mas principalmente para as mesclas. Os vinhos 100% como os argentinos são imbatíveis. Muito bom. O Augusto ligou para a gente, obrigado, viu, Augusto? Ele pergunta a respeito de vinhos mais artesanais. Se esses vinhos são bons, porque às vezes não tem nem rótulos, segundo ele diz aqui, se são bons de consumir, como é que a gente também pode consumir bons vinhos artesanais. Aliás, eu acho que aqui na região, principalmente de Andradas, acho que ainda existe algum vinho mais artesanal, né? Como é que é isso? A relação do vinho com o nosso país, ela veio desde a época da imigração, né? Tanto com os portugueses e todos os outros países, principalmente os países europeus, trouxeram suas bagagens nas uvas, né? O que acontece, Augusto, é que as uvas não se adaptaram muito bem na nossa região. O que a gente fala dos paralelos, né? O paralelo 0 é a linha do Equador, que corta a laranja da terra no meio. Okay? Os paralelos ideais para se plantar a uva é entre o paralelo 30 e o paralelo 50, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Nessa faixa do meio, as uvas tiveram muita dificuldade, principalmente porque ela encontra muita chuva e ela acumula muita água. E agora, em uma história muito recente, né, com investimento, principalmente em tecnologia, estamos conseguindo sim produzir bons vinhos de uvas viníferas, né? Eu tive aí a felicidade de provar 2 produtos aqui da região, um do Dr. Marcos Arruda, junto com o enólogo Murilo, lá da Ipamig, está fazendo um Syrah espetacular. Aliás, ele participou de uma degustação na SOAV, na Sociedade Amigos do Vinho. Eu não tive a oportunidade de estar junto, mas fiquei sabendo que ele foi eleito o melhor Syrah às cegas, ganhou de Syrahs de outros países produtores de uva Syrah. E também o Moscone está produzindo agora um espumante ali em Andradas, com vinhos de uvas viníferas. Sei também que a Casa Geraldo produz já alguns vinhos, ainda não conheço, preciso até ir lá e conhecer eles, e outros. Então, os vinhos artesanais, Augusto, o cuidado é simplesmente porque o vinho, para ele ser chamado de vinho, ele tem que ter no mínimo 10 graus de álcool, no mínimo. E muitas vezes a uva ela não consegue produzir uma quantidade de açúcar suficiente para atingir essa graduação alcoólica. E aí ele é chaptalizado, ou seja, se adiciona um outro açúcar. Quando adiciona esse açúcar, dependendo do vinho, ele pode haver um desequilíbrio. E aí ele pode dar algum tipo de defeito. Isso não é regra, né? O enólogo é a pessoa técnica capaz de fazer um ajuste para poder fazer esse vinho ficar corretamente, ficar equilibrado. A palavra equilíbrio é muito usada no vinho quanto aos principais fatores, que é álcool, acidez, aromas, amargor e adstringência. Curiosamente, tudo começa com a letra A. Menos no branco não se fala de astringência. A astringência está relacionada ao tanino, ao corpo do vinho. Álcool, acidez, aromas e amargor no vinho branco. E no vinho tinto, álcool, acidez, aromas, amargor e adstringência. Quando há um equilíbrio, nada se sobressai e nada falta, há um equilíbrio. Há uma harmonia quando você toma esse vinho fica gostoso, fica fácil de tomar. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, dificilmente, pode ser um expert ou pode ser um leigo no assunto. Você vai tomar um vinho e você vai fazer careta. Pode ter certeza absoluta que você vai fazer careta. Bem, a gente acompanhando e muita gente ligando para a gente aqui, lembrando que nós estamos até o final do programa, né? Você participa e a gente tem um livro, o Veracidade, para presentear você aí, né? Já que nós estamos chegando ao final do ano, é época da gente trocar presente. E como você está sempre presente comigo aqui, eu faço questão de sortear sempre durante esse final do ano aí esse livro
a veracidade. O Cláudio e a Letícia Sanches, né, que faz aqui, a Letícia que faz o programa Cozinha Criativa, muito saboroso, por sinal, mandando um grande abraço para a gente aqui, e admira o trabalho da gente e está assistindo o programa, aprendendo muito com você, Fábio, sobre a questão de vinhos, o Cláudio e a Letícia Sanches. Cláudio e Letícia, um beijo para vocês, minha parceira, minha amiga que me deu a oportunidade de chegar na televisão, abriu o espaço do programa dela com 5 minutos de dicas no vinho. Isso para mim foi assim, de uma experiência única, porque eu nunca tinha olhado para uma câmera de televisão e falado ao público. Eu me sinto muito à vontade em falar de vinhos, né? Mas estar aqui à frente desse bichinho aí com aquela luz vermelha ligada ali, isso dá uma certa trêmula, né? Deixa as nossas pernas meio trêmulas. Mas valeu demais essa experiência, a gente está junto, a gente ainda não conversou se a gente vai dar continuidade nesse quadro nosso ou não, mas eu vi que ela tem uma delicadeza, a Letícia tem um tato, tem uma sabedoria para lidar com seus entrevistados e com a dinâmica do programa fantástica. Letícia, beijo para você. É a popstar aqui da TV Posse, é a Letícia Sanches, com certeza. E eu estava no bloco anterior, inclusive, perguntei sobre a questão da gastronomia em Poços de Caldas. Você que convive aí com outros ambientes gastronômicos de destaque no país, por exemplo, São Paulo, né, que é um ambiente mais próximo talvez, não sei, mas como é que você compara a gastronomia hoje em Poços com esse boom de restaurantes sempre abrindo, sempre os restaurantes os mais diversificados possíveis, como é que você está vendo esse momento? Eu vou dividir essa tua pergunta em 2 respostas, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho de São Paulo, depois a gente fala um pouquinho de Poços de Caldas. Nesses últimos anos que eu fiquei em São Paulo, percebe-se um grau de amadurecimento, de evolução na gastronomia absurda. É a melhor cidade da América Latina no que diz respeito à gastronomia. Os melhores restaurantes, o melhor serviço, enfim, decididamente você vai comer muito bem. Eu me recordo de ter chegado em São Paulo num certo dia, chegado quase 3 horas da manhã, e no restaurante Vila Távola, lá na rua 13 de Maio, lá no Bexiga, e foi impressionante que o senhor Luiz, o dia que você tiver a oportunidade, vá lá no restaurante Vila Távola e peça para o senhor Luiz preparar para você um espaguete que ele faz ali do lado da mesa, preparando com os ingredientes. É uma coisa absurda, técnica, talento. Ele só trabalha lá há quase 35 anos. Então, realmente, isso é uma referência para a gente poder hoje servir, e aí agora indo para a segunda parte da tua resposta, né? Essa cobrança que a cidade de São Paulo faz ao serviço também serve como estímulo para os consumidores frequentarem os restaurantes. E eu que cheguei há pouco tempo, eu voltei em definitivo para Poços de Caldas no dia 1º de junho desse ano, né? Então, de junho para cá, que eu passei a ter um contato mais assíduo com os donos dos restaurantes, eu escutei muito, tanto dos donos dos restaurantes quanto dos consumidores, que os consumidores cobravam: Fábio, temos sim alguns representantes natos da gastronomia que fazem exímios serviços, tanto em gastronomia quanto vinho. Por exemplo, o Ricardo Mucciarone, lá do Pietro. Aliás, um abraço, Ricardo, para você, um grande parceiro, a gente tem trocado muitas informações juntos aí. E também os chefes de cozinha, né, o Walter Araújo lá na cantina, o pessoal lá do Catarino, né, a Aninha e o Rogério sempre nos apoiando. Então você percebe que eles estão sim cada vez mais investindo no trabalho para ter um prato de qualidade, para ter uma apresentação e um preço justo. Agora, por outro lado, tem uma cobrança da parte da sociedade que fala: será que esse preço está justo? Será que esse serviço está adequado? Será que eu estou pagando pelo preço que vale o prato? E na semana, há uns 30 dias, quase um mês atrás, teve em São Paulo, realizado pela revista Prazeres da Mesa, o Prazeres da Mesa São Paulo, evento Mesa São Paulo, onde teve vários restaurantes, vários chefes de cozinha fazendo seus pratos, né, principalmente à rua. E o Alex Atala, do restaurante Dom, que foi eleito agora o 4º melhor restaurante do mundo, ele citou uma frase que eu gravei essa frase. Ele falou o seguinte: o problema não é o preço que a gente paga pelos pratos, o problema é a qualidade que a gente encontra. Então, às vezes, essa referência preço-qualidade, esse é o grande ponto de interrogação. E aí o consumidor me fala, várias pessoas que me encontraram falaram assim: Fábio, eu não frequento tanto restaurante, eu não prestigio tanto restaurante porque eu não encontro a qualidade que eu gostaria de encontrar. E muitas das vezes eu cheguei a escutar e falei assim: olha, Fábio, falta realmente a gente investir, colocar uma taça de cristal, ter uma boa carta de vinhos, ter uma adega, porque o pessoal não prestigia o nosso restaurante. Então, sabe aquele efeito que a gente sempre fala assim, o efeito Tostines, mas o efeito Tostines é o contrário? E o que a gente quer fazer é essa onda. A gente já fez o primeiro festival de gastronomia agora em julho, pela qual foi um sucesso, foram 8 jantares lotados, e a gente só fez uma divulgação local.
A gente pretende agora fazer um segundo festival de gastronomia em julho. E uma das bases desse programa é fazer com que a Poços de Caldas faça o seu dever de casa. A gente capacite os nossos garçons, motive os donos dos restaurantes a trabalharem cada vez mais para a melhor gastronomia, incentive o consumidor a frequentar os restaurantes, porque o restaurante ele precisa de ter movimento, faturamento, ele precisa sobreviver, né? E ele não precisa trabalhar somente sexta e sábado, ele tem que trabalhar, o custo operacional dele é fixo o mês todo. Então, realmente, a gente precisa trabalhar mais a nossa cultura em poder consumir. Claro que isso está relacionado ao poder social e econômico, né? O poder aquisitivo da população, né? Claro. E o que dá para ser consumido. Mas não, como eu disse, gente, não necessariamente você precisa pagar caro por isso. Você aí de casa, consumidor, saiba valorizar aquele que se preocupa com a apresentação, que tem um bom prato e também tem um bom preço, um preço justo. Eu não estou falando que seja barato, eu quero que seja um preço justo. É porque, na verdade, é claro que existem vários tipos de restaurante, é claro que existem os restaurantes do consumo usual, aí, que são os restaurantes de self-service, que atendem, né, esse giro de mercado do cotidiano, mas existem os restaurantes que são os restaurantes mais que trabalham à noite, onde as pessoas encaram aquilo como um evento mesmo, né? Você sai de casa para comer num restaurante, levar sua esposa, encontrar com os amigos. Então é claro que isso é uma outra maneira de consumo, né? Que não é aquele do cotidiano e que às vezes tem que existir uma série de coisas ali, né? Um ambiente agradável e tudo isso as pessoas buscam, não é isso, Fábio? William, você citou aí um detalhe que é o self-service. São Paulo não é diferente, né? A questão é o momento de se consumir, né? O self-service ele é muito utilizado na hora do almoço, onde as pessoas não têm tanto tempo, eles trabalham, então eles precisam ter um lanche, um almoço mais rápido. Então essa foi a melhor ideia. Quem criou, eu não sei quem criou, vou até pesquisar, mas tem que dar um prêmio para esse cara, porque realmente você esperar um prato à la carte, que muitas vezes demora para chegar, no self-service a comida já está pronta, você escolhe, beleza, para o almoço. Agora, no jantar é um momento onde você se prepara para sair, para comer, junto com a sua família, com seus amigos, né? Então você acaba cedendo um pouco mais. E isso é um outro detalhe. Qual é o tempo que se espera para você ser servido? Né? É 1 hora? É meia hora? 15 minutos? Qual é a regra da etiqueta? Quando que eu tenho que fazer o pedido? E um detalhe relacionado ao vinho, você sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa pede uma garrafa de vinho tinto, né? Um vinho encorpado, que ele adora tomar um vinho. Aí depois ele vai lá e pede, por exemplo, uma salada. Aí quando ele come a salada, que está cheio de vinagre, vai tomar o vinho e vai falar assim, nossa, esse vinho está estragado, troca a garrafa para mim. Então, esses comportamentos, tudo isso é exercícios que a gente precisa fazer junto a todo mundo para que a gente tenha um serviço correto, mas também nós, como consumidores, saibamos o nosso papel de cobrar e de também fazer o correto. Eu acho que inclusive porque você atende aí basicamente a 2 públicos, né? Você atende ao público local, né, que é claro que também é consumidor, que frequenta os restaurantes, tem até mais fidelidade, se essa é a palavra, e você atende o turista, que já vem com outros conhecimentos de outros restaurantes, ele já espera mais, né, do que às vezes o consumidor local, né, sem preconceitos, mas isso nós temos que preparar Poços de Caldas por um turismo de maior qualidade. Isso significa todo esse boom. É claro que existe todo um composto aí, né? Você tem que ter um aeroporto, né, bem preparado, bem adequado. Quer dizer, existe uma série de coisas que nós precisamos para dar um salto qualitativo no turismo de Poços. É isso? Aliás, William, eu já finalizei a leitura do seu livro. As suas crônicas são espetaculares. Uma das crônicas, que é o nome do próprio livro, que é A Veracidade, está escrito lá na página 78, que é quando nós vamos ter um planejamento de turismo pela qual envolva uma série de investimentos para que reúna todo esse contexto. Então, assim, eu não sou turismólogo, não é a minha especialidade, eu estou pegando apenas um nicho do turismo, por isso que eu me filiei, inclusive, ao Convention Bureau, que é um trabalho muito sério que tem aqui em Poços de Caldas, para desenvolver, para discutir as questões do turismo de Poços de Caldas, e eu quero, sim, fazer parte de quem segura aí essa haste da gastronomia e do serviço do vinho aqui em Poços de Caldas, porque nós precisamos ter um serviço de qualidade. Até pela proximidade aí com a cidade de São Paulo, nós estamos muito mais próximos. Nós recebemos turistas do Brasil inteiro,
né? Mas pela proximidade, por exemplo, de Campinas, que tem aqui um serviço espetacular de gastronomia, dá para a gente melhorar e muito o nosso serviço, a nossa comida. Não digo a qualidade em si, porque eu encontro sim vários restaurantes espetaculares, comidas e serviços espetaculares. Mas a gente precisa vestir essa camisa, pessoal. Nós temos que falar assim, vamos tratar bem o turista, vamos servir, vamos ter a arte de servir. Nós temos que ter uma bandeira para quando esse turista, da mesma forma quando a gente viaja e tira as fotos, eu estive em Paris, eu estive em Milão, eu estive independente, em Gramado, nós registramos aquilo, os turistas vêm em Poços de Caldas, tiram fotos e registram, e eles querem guardar isso para sempre na lembrança, na vida deles. Eu sempre digo isso, só complementando as palavras do Fábio, quando a gente faz uma reflexão sobre o turismo de Poços, me permite abordar dessa forma também, é que na verdade nós precisamos incluir o cidadão poços caldense dentro do turismo. Porque não adianta, se me permite dizer, você alimentar o turismo dizendo e pensando só nos donos de bares, nos donos de restaurantes, nos donos de hotéis. É preciso que o turismo seja cada vez mais em Poços de Caldas socializado. Ou seja, se o turismo crescer, se o dono do restaurante crescer do ponto de vista financeiro e econômico e de projeção, é preciso que da mesma forma haja uma harmonia e um equilíbrio para que as pessoas que trabalham no turismo, seja do mais simples serviçal do turismo até um gerente de um restaurante, até um alto posto, que ele também suba na mesma proporção. Porque senão nós vamos cada vez mais criar uma classe de donos de restaurantes, de proprietários de hotéis com alto poder aquisitivo e a população que fica ali embaixo só pegando migalhas. Então é importante essa consciência de donos de hotéis e donos de restaurantes para que exista a socialização do turismo. Senão, não adianta nada tudo isso que a gente está falando aqui. Bem, o José Rubens ligou para a gente e pergunta, né, e já o Fábio responde, quando inicia o seu programa, qual o nome de um vinho para tomar em um cruzeiro? Já a gente volta aqui e você com a gente no Hora da Verdade dessa noite.